Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Gil. Eu sou a Laura. E esse é o nosso podcast. E chegamos no último episódio, eu e a Laura juntas, de 2025. Vocês vão sentir nossa falta, gente? Pois é, agora a gente só volta ano que vem, né? Com novos episódios aí, muitas novidades também para o podcast. Continue acompanhando a gente, hein? Bom, e hoje a gente vai falar de um dos lançamentos mais aguardados dos últimos anos, que é Avatar: Fogo e Cinzas. O terceiro capítulo, né, dessa saga gigantesca aí, criada pelo James Cameron. Gigantesco, eu digo assim, também no tempo, tá? Sim, tá desde 2009 essa saga. E a pergunta que guia esse episódio, né, que fez a gente pensar nesse tema aqui depois que a gente saiu da sessão de Avatar 3, ela é direta e talvez um pouco provocadora. Avatar ainda se sustenta só pela técnica ou finalmente o roteiro virou protagonista? Pois é, gente, Avatar: Fogo e Cinzas chega como o terceiro filme da franquia e amplia o universo de Pandora, né, agora explorando novos biomas, que eu particularmente gosto muito, novos clãs e principalmente novos conflitos. Só que, né, será que tudo isso, só isso sustenta o filme? Novos conflitos entre aspas, né? Porque se você for ver as críticas já do filme, né, principalmente do público, é que os novos conflitos são os mesmos conflitos de sempre, desde o primeiro filme. E se nos filmes anteriores a água, a floresta eram centrais, agora o fogo e a destruição entram como símbolos, não só visuais, mas narrativos. E isso já indica uma mudança importante. Menos deslumbramento inicial e mais tensão dramática. Na verdade, eu ainda, na minha opinião, minha humilde opinião, falta tensão dramática. Ainda acho que tá mais no visual o filme. Falta ali alguma... Não sei, faltou pra mim. Então, eu acho também que essa parte dramática aí é uma parte que o James Cameron, ele pecou muito, né? Acho que, eu não sei o que aconteceu, mas ficou parecendo muito um copia e cola do segundo filme, esse terceiro. A única diferença, né, que tiveram coisas a mais dos biomas e dos novos clãs e, tipo, dessas novas tribos que apareceram, mas na questão da dramaticidade ali, realmente ficou faltando, né? E é impossível falar de Avatar sem falar de técnica. Eu acho que o James Cameron, ele foi o que trouxe, né, pela primeira vez, essa técnica dele, e ele continuou, né, elevando o padrão de efeitos visuais, a captura de movimento principalmente, né, que é uma captura que ele que trouxe pra gente, e é uma captura que ele sabe fazer muito bem, ele sabe dirigir muito bem esse tipo de captura de movimento, né, e a construção desse mundo de Pandora, que eu acho que, tipo, também ele foi o único, né, que trouxe sei lá, uma criação de mundo nesse nível que ele trouxe de Pandora. Mas a questão é, gente, isso ainda surpreende como antes? Ou o público já espera esse nível de excelência? Talvez hoje a técnica não seja mais um diferencial e sim uma obrigação da franquia. Igual a minha mini crítica que eu fiz no Letterboxd, que ele inovou o cinema com certeza lá em 2009. E aí quando saiu o segundo, que se não me engano foi 2021, acho que foi 2021, né? O segundo. E agora com o terceiro, só que assim, pra mim não foi inovação. Pra mim foi o mais do mesmo. A inovação veio só em 2009. Depois, tudo bem, ele expandiu o mundo e tal, mas em questão de tecnologia, ele não trouxe nada de diferente. O Kenji comentou com a gente, ele deu nota 4. Eu acho, minha opinião, né? Cada um tem sua opinião. Eu acho uma nota muito alta. Tudo bem, questão de técnica é 10 de 10. Mas já foi a questão de técnica. Sempre vai estar ali implícita na sua nota a questão técnica. Mas assim, a gente já viu isso. O que tem de diferente? Tá, é o movimento da água. Mas a gente já viu o movimento da água no 2. Que o 2 é focado na água. Agora a gente vai ver fogo. Mas fogo é fogo, né? Você vai fazer pelo CGI o fogo. Você vai fazer de real a explosão. Efeito prático fica ótimo. Mas não é inovador. Então, pra mim, ele já não inovou mais. Pra mim, a inovação foi em 2009. E agora é mais do mesmo. Continua lindo visualmente? Continua. Ninguém bate o James Cameron em efeitos especiais no Oscar. Se levar, né? Vai ser indicado, obviamente. Mas, assim, é a mesma coisa. É a mesma tecnologia. Pra mim,
não tem nenhum diferencial e não me surpreendeu em nada. Então, é como você falou, Gil, ela impressiona muito, claro, ela sempre vai impressionar, acho que desde o primeiro filme. E eu acho que assim, se ele fizer outros filmes, também vai impressionar, sabe? Porque, que nem a gente tá falando, ele é um dos poucos diretores que consegue impressionar com isso, mas, como a gente tá falando, isso não carrega mais o filme sozinho. Isso, gente, na nossa opinião, tá? A gente tava conversando sobre isso depois que a gente assistiu o filme. E na nossa opinião, não carrega mais o filme sozinho, né? O impacto visual já não é mais novidade, ele virou linguagem, né? E aqui entra o ponto mais interessante, que é o roteiro. Que nem, quando a gente saiu do filme, eu tava falando que até a gente assistiu, nós três assistimos juntos, né? E vários momentos eu olhava pros dois, assim, e eu via que o Kenji e a Juliane, eles estavam, assim, tipo, meio que cagando pras coisas que só eu tava percebendo, sabe? Era muito engraçado. Mas é porque eu, como bióloga, gente, eu fiquei, assim, acho que do mesmo jeito que eu fiquei com o segundo filme, eu fiquei encantada com a biologia que o James Cameron, ele usa, porque ele usa muita referência, gente. Ele já falou que ele veio pra Amazônia e ele estudou muito a Amazônia pra poder criar, né, o segundo e o terceiro. E toda essa relação da questão também dos povos originários, né, com a natureza, com a mata, né, com as coisas, assim, mais sagradas, porque pra eles, né, os povos originários, tipo, como eles utilizam tudo da natureza, pra eles a natureza é sagrada, então por isso que tem a mãe, né, então a Wewa lá, tipo, é muita referência disso. Então eu, como bióloga, eu acho isso muito lindo, gente. Eu acho muito lindo ver a referência a fungos que eles fizeram com o menino lá, com o Monkey Boy, na hora que ele fica, que eles realmente, literalmente eles falam que o menino tá com um micélio dentro, que é o que é formado, né, o fungo, né, o cogumelo, ele é formado por micélios dentro. Então, tipo, tem essa questão da simbionte, né, da simbiose, que acaba acontecendo com o menino. Então, assim, as baleias falando, a água tremendo do lado delas lá, isso tudo é lindo. Mas isso não segura um roteiro, sabe? Tipo, é uma coisa que me incomodou muito, porque, tipo, parecia que não tinha um roteiro, parecia que era um copia e cola do primeiro filme. Do segundo, né? Igualzinho. É. Então, tanto que quando você falou isso, eu falei, gente, mas o terceiro e o segundo dava pra ser um filme só, de 2 horas. Nem precisava ser um filme de 3 horas. Em 1h30, e olha lá. Se eles soubessem fazer um roteiro ali que daria pra mostrar. Mas não, tem que ter as cenas lá, mostrando Pandora. 5 minutos o cara voando e mostrando lá, enfim, os mesmos cenários. Não teve cenário diferente. Teve a parte lá que a gente viu por, sei lá, frames de segundo, aonde a mulher lá da tribo do fogo mora, que é tipo como se fosse um vulcão, né? Mas a gente vê, tipo, muito pouco desse novo bioma deles lá. Eu gostei muito dessa atriz que fez. Não sei se você também. lembra, Gil, mas ela faz... Game of Thrones. Isso, ela fez Game of Thrones. Eu gostei muito dela. Só que eu acho que ela foi pouco... ela não foi muito bem utilizada no roteiro, sabe? No enredo. Inclusive eu vi uma notícia agora da atriz perguntando que ela tava um pouco insegura com o papel dela, né? Ela sempre perguntava se a atuação dela tava boa ou não. E ela disse que o James Cameron levou ela numa sala, assim, mostrou a cena dela, exibiu a cena pra eles, né, assistirem. Disse que foi a melhor coisa que ele já gravou. Mas assim, a atuação dela foi excelente. Eu gostei muito da atriz, mas realmente, acho que, não sei, né, talvez realmente o roteiro não tenha ajudado muito. E, historicamente, Avatar sempre foi criticado por histórias simples. Quase arquétipos clássicos, né? O colonizador versus o nativo, a ganância versus a natureza. Gente, isso foi explorado em todos os 3 filmes, a mesma coisa. Então, acho que isso foi muito explorado no primeiro filme, que eu acho que foi o que chamou nossa atenção, né? Acho que foi o que a gente quis gostar, fez a gente gostar, fez a gente querer assistir o segundo, né? Depois, quando ele anunciou. Porque essa questão do colonizador versus nativo, e principalmente do colonizador, que é o Jake, acabar virando um nativo, né? Tanto que agora, uma das cenas bonitas que eu achei, uma das poucas cenas bonitas que eu achei de diálogo, assim, desse terceiro filme, foi a Neytiri, que ela tá, tipo, com muito preconceito de aceitar o Monkey Boy lá, por causa dele ser um bunda branca lá, sei lá como que eles falam, não é... Bunda rosada lá? Não, é pele rosada, né? Isso, pele rosada, E daí ele fala assim, mas não se esqueça que você se apaixonou por um pele rosada e você quis casar com pele rosada e você quis muito que esse pele rosada virasse um nativo. Então isso foi uma das coisas bonitas, porque é uma coisa que a gente traz pra realidade também, pelo que acontece com a gente aqui, né? E então, em Fogo e Cinzas, gente, parece haver uma tentativa clara de deixar isso, né, mais complexo. Que os personagens ganham mais camadas,
camadas, especialmente nas disputas internas entre os próprios navios, né? Que toda hora eles querem se tretar por alguma coisa pequenininha que aconteceu, um comentário ali. E o filme começa a discutir, né, poder, radicalização, vingança e até o custo moral da resistência deles. Eu acho que o que mais teve camadas, a personagem pra mim foi a Neytiri, porque ela tava passando pelo luto do filho. E mesmo assim ela foi lá, foi batalhar contra eles, né? Então acho que pra mim eu daria o destaque pra ela nesse filme, porque o Jake, ai gente, pelo amor de Deus, não aguento mais o Jake. Ai, muito chato. Já cansei do Jake. Nossa, tá me irritando. E aquele coronel também, né? Pelo amor de Deus. Não, gente, o coronel precisa de terapia, gente. Ele precisava, né? Porque ele faleceu já. Foi de arraça. Finalmente, eu acho que foi de arraça. Se ele voltar sei lá, dos mortos-vivos... Ai, não sei, zumbi agora, né? Dos mortos. Pelo amor de Deus, gente. Não, mas eu concordo com você. Eu acho que uma das que teve mais camada, assim, acho que também pela redenção, né, dela, assim. Sim, de aceitar, né, o Monkey Boy, de aceitar um humano ali, né? Porque pra ela é muito difícil. Então, mas eu acho que nem você falou, aceitar também a morte do filho dela, aceitar principalmente que um dos culpados da morte do filho foi o mais novo, foi o do meio, né, na verdade. E por mais que eles não falem isso, né, tipo, eles não queiram, tipo, o Jake quer pegar toda a culpa pra ele, pra falar, tipo, que ele foi um pai irresponsável que não cuidou direito, sabe? Então é a redenção dela de várias coisas, né, de aceitar o Monkey Boy, de finalmente ficar bem com o Jake, com todas as decisões que ele toma, né, porque ele, apesar de não ser um nativo, mas é um nativo ao mesmo tempo, ele é o que tá liderando, né, ele acaba virando aquele nome lá que eu não sei falar, mas é como se fosse o líder, né, então assim, tanto que ele lidera até, ele é como se fosse literalmente o Avatar, gente, porque ele lidera, sendo aquela posição que ele tem, ele lidera todos os outros povos, né, porque ele tava liderando o pessoal da água, ele tava liderando outra galera que veio ajudar aqui, eu até comentei que eu acho que é o pessoal do ar, né, porque deu a entender que era, então assim, acho que a que mais teve camada realmente foi ela, porque sim, o Jake, ele tá, tipo, é muito repetitiva as coisas dele desde o primeiro filme, muito repetitivo, é o mesmo papel, eu acho que ele não evoluiu, assim, ele pode até ter evoluído como líder, mas ele não evoluiu como pai, por exemplo, eu acho que ele continuou sendo o mesmo pai do segundo filme, enfim. Tanto que uma reclamação recorrente, que a gente já falou aqui, tanto entre críticos quanto do público, é que a história recicla muitos elementos dos filmes anteriores, como beats narrativos e os conflitos, dando a sensação de déjà vu, né, que tipo, meu Deus, eu assisti o mesmo filme 3 vezes, porque é sempre o mesmo conflito, é os humanos chegando lá querendo atacar a Pandora, é o Jake que traiu a humanidade, e é o coronel tentando matar o Jake nos 3 filmes, e não conseguiu. Pois é. Até o arco dele, do coronel, com o filho dele, né, com o Monkey Boy, acho que se repetiu a mesma coisa do segundo filme. Então, assim... Ai, sim, E, né, vários comentários apontam que, apesar do visual, assim, fenomenal, lindo, arrebatador, o roteiro parece um pouco inspirado, né, com os diálogos ralos, personagens subdesenvolvidos e os arcos narrativos que não se elevam à altura dos recursos visuais. Pois é, o filme tem 3 horas e 17 minutos. Muitos críticos reclamam de um ritmo desigual, com cenas arrastadas ou pouco necessárias que diluem o impacto dramático. Alguns comentários destacam que, apesar da ambição espiritual e ambiental da franquia, essa profundidade está sendo ofuscada pela repetição desses conflitos clássicos e falta de originalidade. James Cameron, só visual bonito, não dá. Isso já teve no primeiro filme, já teve no segundo, repetiu no terceiro, então, cadê a história? Então, e no geral, a narrativa, então, é vista como um ponto mais fraco, contrastando com a técnica, né, que segue no topo do mercado, que eu acho que vai demorar para vir alguém e que vai conseguir bater essa tecnologia que ele utilizou, né. Bom, então daí que a gente vem a pergunta central, né, a pergunta que mais apareceu na nossa cabeça quando a gente assistiu finalmente esse terceiro filme. O que realmente segura o público hoje, gente? Bom, pela nota do Kenji, a técnica segura ele ainda. Mas pra mim, não, gente. Pra mim, não. Pra mim, tipo, a técnica atrai a galera pro cinema, né? Inclusive, eu recebi um comentário, né, de um amigo que ele disse, incrível. Eu não sei se eu comentei com você, Laura. Não sei se você tava. Acho que eu comentei com o Kenji. Ele falou, incrível, né? Como o Avatar faz bilhões na bilheteria, mas não tem nenhuma pessoa que seja fã de Avatar, sabe? Porque ele não é, tipo, nossa, uma DC da vida, um Harry Potter, uma marca que, tipo, meu Deus, eu quero Funko, eu quero camiseta, eu quero, sabe, consumir as coisas de Avatar. Não existe. Se você aí que tá ouvindo
nosso episódio for esse fã, por favor, manda mensagem, porque eu não conheço nenhuma pessoa que seja mega fã desse filme. Eu fico assim, chocada como esse filme faz bilhões e não tem nenhum fã. Assim, fã, entendeu? Sabe o que eu acho que segura também bastante, principalmente o fã norte-americano? É o brinquedo deles no parque da Disney, gente. Tem a parte de Pandora lá no parque da Disney, que é, tipo, surreal de lindo, sabe? É muito incrível e eu acho que é isso que segura, sabe? É a fama que o primeiro filme fez. Mas realmente, eu acho que não tem fã mesmo, sabe? Da franquia. Eu acho que tem gente que gosta muito do universo de Pandora e gosta, por exemplo, do parque, gosta, por exemplo, eu vejo que tem muita gente que vai lá pra China visitar os locais da onde eles filmaram, onde eles se inspiraram, né? Que aqueles locais que parece Pandora, assim. Então, eu acho que é muito nisso que fez que o James Cameron conseguiu segurar pro segundo filme e pro terceiro também. Porque você não vê ninguém com a camiseta do Avatar. Eu não vejo ninguém com camiseta de Avatar na CCXP. Eu não vejo galera comprando Funko de Avatar. Eu não vejo ninguém consumindo coisas de Avatar. Mas, gente, é um mistério. É um mistério isso aí. Por que faz bilhões? Mas quando saiu o primeiro filme, eu posso até entender, porque teve bastante gente que se vestiu de Avatar. Sim, porque era novidade, né? Porque era novidade, realmente, mas realmente, dos próximos, não teve mesmo. Como eu falei, a técnica realmente, ela atrai você pra ir no cinema, porque é um filme pra ser assistido numa tela IMAX. É um filme pra ser assistido em 3D, só que não garante envolvimento emocional, que mantém o espectador até o final, que pra mim foi a música da Miley, que eu queria ouvir no final. E faz ele querer o próximo filme, é o arco narrativo. Se o roteiro falha, nem o 3D mais avançado resolve. Vocês podem criticar a gente porque realmente a gente não assistiu numa tela IMAX, a gente não assistiu em 3D, mas mesmo que a gente tivesse assistido, a minha nota não seria 4 pela técnica, pela experiência visual, porque pra mim é muito do roteiro. Se o roteiro entregar tudo e for um CGI horrível, pra mim ainda o roteiro consegue se sobrepor a isso, entendeu? Mas aí tudo bem, se é roteiro ruim, CGI ruim, aí não tem como. Aí se for roteiro ruim, CGI bom, também não tem como pra mim. Só que aqui é CGI ótimo, mas o roteiro é muito simples. É muito... Não sei, não me envolveu esse terceiro, sabe? Eu ficava pensando, meu Deus, já foi 1 hora de filme? Meu Deus, já deu 2 horas de filme? Aí, meu Deus, já foi 3 horas de filme? Meu Deus, ainda falta mais 15 minutos depois de 3 horas. Gente do céu. Mas assim, é bonito, você se emociona. Mas, enfim, como a gente falou, é o mesmo filme. Mas até eu que tava achando lindo todas as comparações e referências à biologia, eu também tava do mesmo jeito que a Gil, sabe? Eu olhava no relógio toda hora pra saber, falar assim, nossa, pra fazer a contagem na minha cabeça, sabe? Tipo, nossa, já foi 1h30 de filme. Já foi 2 horas e... Pois é, tá na metade. Então, e tipo, eu também tava assim, porque realmente o roteiro tava me cansando, porque na verdade não tinha. E assim, se você ouvir todo esse nosso episódio e falar, nossa, mas elas criaram tipo um hate em cima de Avatar. Não é só Avatar, gente, porque eu tô ficando com esse mesmo cansaço que eu, tipo assim, fiquei pensando assim, ó, James Cameron não precisa de um quarto e um quinto, tá ótimo só esses 3, tá bom? É do mesmo jeito que eu tô, gente, com Marvel, pra vocês terem uma noção que roteiro não se... que técnica, na verdade, não segura público, sabe? Porque eu tô ficando muito cansada dos mesmos estilos de filme da Marvel, e pode vir, tipo, o CGI que for, sabe? Tipo, tudo bem que eles estão pecando muito nessa parte ultimamente, mas... É também roteiro e CGI, não tem nem como salvar a Marvel. Mas, tipo assim, pra vocês verem que até uma franquia tem que tomar muito cuidado com franquia. Esses diretores, eles, tipo, parece que... Acho que a fama sobe muito rápido na cabeça e eles querem fazer muitos filmes um atrás do outro e, tipo, não segura a gente acaba pegando ranço da franquia. Tipo, pra vocês terem noção, eu sou apaixonada por Star Wars, o Kenji também é apaixonado por Star Wars, e a gente odiou os 2 últimos filmes, sabe? A gente tá cansado, a gente não quer mais. Ai, cansei também. Eu já nem sou tão fã, eu não aguento mais o universo de Star Então, Wars. mas não só o universo, a gente não aguenta mais, por exemplo, a história da família do Luke Skywalker, tipo, sabe? Então, assim, todas essas franquias têm a mesma questão. Então, a galera tem que tomar cuidado, os diretores não escutam o nosso podcast, eles não estão escutando o que a gente tá falando. James Cameron, não faça os próximos, tá ótimo esse. Não, vai ter, Laura. Não. Já tem que aceitar. O Avatar 4 vai sair em 2029, daqui 4 anos. E segundo James Cameron,
acabou a história do Jake, então acabou a história desses personagens. Agora, provavelmente a gente vai ver novos personagens e outros lados de Pandora, porque Pandora, pelo visto, é gigantesca, né? Tem muito ainda o que explorar, muito que não sei, porque pra mim já foi muito explorado, mas enfim, não sei o que tem agora tanto em Pandora, mas aí vai ser explorado aí no Avatar 4, Pandora de novo. Então, e talvez a grande vitória do filme seja provar que Avatar não é só tecnologia de ponta, né? Mas uma franquia que aos poucos está aprendendo a contar histórias mais densas, dentro de um blockbuster, né? E não é cinema autoral, mas também não é só espetáculo. Vamos ver aqui que o James Cameron, eu queria muito que ele não continuasse nessa linha de Avatar, que ele usasse tudo isso que ele usa, né? Tipo a tecnologia, essa questão de contar histórias mais densas, né? Dentro de um blockbuster. Isso foi muito legal que ele fez no primeiro filme. Mas eu queria muito que ele trouxesse isso pra uma nova franquia, uma nova história que não tenha nada a ver com o Avatar, tipo, sei lá, outra coisa. Se ele quiser trazer super-heróis, se ele quiser trazer, não sei, enfim, ele tem que inventar alguma coisa. Mas eu achar muito legal, porque realmente não é só espetáculo, mas, né, James Cameron. Falta roteiro. E eu concordo também, ele pode usar essa tecnologia para outros filmes. Ele já explorou muito Pandora em 3 filmes, cada filme com mais de 2 horas. O segundo já teve mais de 3 horas, o terceiro mais de 3 horas. Só falta ele me vir com 5 horas no Avatar 4. Ai, pelo amor de Deus, esse aí eu não pago, hein? Não vou pagar não, Kenji, nem conta pra mim. 2029. E aí vai ter os 5, né? Boatos, né? Que esses 2 aí vão ser exploração de Pandora. Mais exploração de Pandora, né? Sem o arco desses personagens que a gente viu nos 3 filmes. Mas assim, tudo ainda depende de como que vai ser aí a bilheteria do terceiro. Vamos aguardar. Vai bater 1 bilhão? Eu acho que vai bater. Vai ter o 4? Eu acho que vai. E é isso, né? Vida que segue. A gente vai assistir? A gente vai assistir, né? Só se tiver 5 horas que não. Igual eu já falei aqui, se tiver 5 horas eu não vou. Bom, mas agora nós queremos saber de você que está aí do outro lado ouvindo a gente. Pra você, o que pesa mais em Avatar? A experiência visual ou a história? Deixa aqui embaixo pra gente ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. Espero que tenham gostado do episódio e a gente se vê em 2026. Até mais, pessoal!